Atma Namastê. Aqui é o Master Stephen Cole, um discípulo do meu professor Grandmaster Shoa Koksui. Feliz Dia do Fundador para todos. Aqui estou, celebrando o nascimento de uma grande alma, 15 de agosto de 1952. Esse é o nascimento de uma grande alma chamada Samsung Choa Chui, conhecido como Grandmaster Shoa Koksui. Antes de começar, vamos invocar bênçãos ao Deus Divino e Supremo, Pai Divino, Mãe Divina, Senhores Espirituais, Mestres, Santos, Arcanjos, Anjos Sagrados, Ajudantes Espirituais. Ao nosso amado e respeitado professor, Grandmaster Shoa Koksui, Mahaguru de Mirim, humildemente pedimos por luz divina, amor divino, sabedoria divina, orientação, ajuda e proteção divina. Nós te agradecemos em plena fé e assim é. Então, feliz dia do fundador. Então, de novo, 1952, uma grande alma nasceu para o mundo, conhecido como Grandmaster Shoa Koksui. Então, muitos de vocês são novos, começaram agora na cura prânica há poucos anos atrás, e alguns de vocês não conheceram ele fisicamente, no corpo físico. Então, para te dar alguns insights de como era o professor. Antes de fazer isso, deixa eu te dar algum contexto e depois faremos a meditação. Eu gosto de falar sobre o que o Master disse, o grande professor disse, chamado transformação interior. O professor disse, a palavra guru vem da palavra professor do sol. O guru simboliza a luz. Se você é da Índia, a palavra guru é uma das palavras mais populares. E a interpretação é aquele que dissipa a escuridão. Se você passar alguns segundos nisso, vamos pensar um pouco mais profundo. Então, no tempo moderno, as pessoas não sabem muito bem a respeito da palavra guru. Se a gente pensar naquele que dissipa a escuridão, o que significa escuridão em primeiro lugar? Nos ensinamentos espirituais, escuridão é, na verdade, um símbolo, uma metáfora para almas, apegos ou emaranhamentos da existência física, emocional, mental. Como um ser espiritual, quando a gente fica emaranhado no corpo físico, a gente esquece que o corpo não é a alma, não é o eu. A gente fica tão preso nos sentimentos bons ou ruins. E a mesma coisa, a gente esquece que as emoções não é o eu, não é a alma. Então a gente fica tão confuso, tão emaranhado com coisas diferentes que a gente pensa, a gente fica distraído todos os dias. Então a alma esquece que não é as emoções, pensamentos e o corpo. Isso é o que se chama escuridão. É como se a alma esquecesse que é um ser de luz. Porque quando você remove o corpo, emoções e pensamentos, o que sobra é aquele que movimenta o corpo, cria os sentimentos e os pensamentos, que é a alma. E essa alma é feita de pura energia espiritual. E ela libera em todas as direções. E a coisa mais próxima para descrever é luz. Então, o professor é aquele que dissipa essa escuridão. Como que é feito? Quando o professor nos ensina, o professor é a fonte da luz. Essa luz chega para nós e a alma compreende e percebe: ah, o corpo, pensamentos e emoções são apenas meus instrumentos em me movimentar aqui na vida terrena. Então a gente é iluminado. Então, o professor não é a fonte de luz? Para nós, como alunos, o professor é uma fonte da luz espiritual. Da perspectiva do professor, o professor dele é a fonte da luz espiritual. E tudo vem de Deus. E isso é muito importante entender. Muitas pessoas não entendem. A palavra guru literalmente é alguém que irradia a luz de Deus. E quando essa luz nos toca, nos alcança e dissipa todos esses apegos, emaranhamentos, nós, há coisas que não são permanentes. Então, quando esses ensinamentos chegam para nós, a gente tem que perceber quem a gente
realmente é um ser de luz. O propósito do professor não é para você, para mim, para adorar o professor, mas para reconhecer que o professor é a representação espiritual do grande absoluto Deus Supremo ou Deus. Então, olha o que o Master Showa disse: o professor é como o sol, sempre irradiando luz. Quando o professor irradia luz, faz os ensinamentos simples e claros. Vamos falar sobre isso rapidamente. As pessoas acham que a espiritualidade tem que ser complicada, é além da minha compreensão, é alguma coisa etérica, cósmica, mas na realidade, quanto mais avançado for o professor, mais os ensinamentos se tornam simples. Então, o aluno pode usar imediatamente. Faz sentido? Você sempre pode entender se o aluno compreende o ensinamento, ele entende e ele pode aplicar o ensinamento imediatamente. Então, o professor é avançado, então o brilho desse ensinamento permite à alma aprender imediatamente e usar imediatamente. Na minha vida pessoal, eu adoro Master Shoko Kusui. Eu leio livros em cima de livros do mundo mental, astral, espiritual, e Master simplifica em uma página. Muitos anos atrás tinha um livro chamado Mãos de Luz, por um cientista brilhante, uma cientista clarividente, Barbara. E eu falei, uau, isso é incrível. Eu não entendo, mas é incrível. E tem fotos bonitas, tem umas pinturas bonitas, então é incrível. E eu escrevi para o meu professor acho que em 1989, e eu mandei um e-mail, eu escrevi, demorava 2, 3 semanas para chegar cartas na Filipinas e mais 2, 3 para voltar. E eu falei, Master, esse é um livro muito legal, eu só não entendo. E ele resumiu em um parágrafo. Ele falou basicamente que essa é a alma, diferentes corpos que a alma usa para o mundo físico, esse outro corpo usa para o mundo emocional e para o mundo mental. É como ter 3 veículos em 3 mundos diferentes. E o resto, ele descreveu as propriedades dos veículos. E o livro era grosso assim, em um parágrafo, ele explicou claramente. Quando eu abri o livro, então o livro era fácil de entender. Essa é a qualidade de um grande professor, sabe? Se fosse tão difícil, tem coisas que são muito difíceis e com o professor tudo fica fácil de entender. O que é dado a você pelo professor não tem preço, é comida para a alma, comida para o corpo. Você come várias vezes ao dia para sustentar o corpo, mas isso não tem nada a ver com a alma. A alma é alimentada com luz espiritual. E essa luz espiritual é a combinação de ensinamentos, de amor e energia espiritual. Então, quando você tem um professor espiritual, deixa eu esclarecer, um professor espiritual, eu não disse que um professor espiritual que está utilizando o corpo físico, o professor espiritual, através dos ensinamentos e sua interação com o professor, permite você absorver essa luz, deixa você entender os ensinamentos e, simultaneamente, quando você faz sua meditação, a meditação é profunda, intensa e permite você perceber sua verdadeira natureza, um ser de luz espiritual. Então, isso, na verdade, é o que é chamado comida para a alma. Eu, a alma, você, a alma, não somos alimentados com comida física, você é alimentado com comida espiritual. Quando a pessoa não está fazendo nenhuma prática espiritual, não faz meditação, não faz nenhuma forma de técnica ou rotina para receber mais luz espiritual, então podem ter um corpo físico, mental, emocional que está cheio na vida terrena, mas eles estão com sede espiritualmente. No termo budista existe essa palavra chamada tamha, que significa sede, mas não é uma sede física. É interpretado como a alma que está com sede ou com fome,
por comida espiritual. Por isso que eu tive essa experiência, o privilégio, é claro, de encontrar pessoas de todos os tipos de vida, pessoas que não estão bem financeiramente, pobreza e até bilionários. E eu, sabe o que eu percebi? A pessoa que é pobre está sedenta, faminta por comida material. Você também pode ter alguém que é bilionário, que não está com fome de comida material, mas está sedento por comida espiritual. Eles têm falta de paz interior e silêncio, quietude. Claro, isso também significa que você tem uma pessoa boa, né? Mas a parte interessante é assim. Meu professor falava, sabe? É mais fácil espalhar ensinamentos espirituais nas áreas que as pessoas não têm muitos bens materiais. Pessoas muito prósperas precisam de mais esforço. Porque inicialmente as pessoas que estão indo muito bem financeiramente, eles não acham que eles precisam de comida espiritual. Eles acham que aquilo que eles têm material, o material faz eles felizes e satisfeitos. Mas quando as coisas acontecem na vida deles, além do controle, e pode coisas que podem piorar por exemplo, um furacão, eles têm uma perda, eles começam a procurar pela espiritualidade. Tem pessoas que são muito pobres, não têm muito materialmente, eles não têm nada para se segurar no mundo material. Então, é muito fácil para eles olhar para além do material. Então, a pergunta que eu deveria te fazer é: por que você tem que esperar quando as coisas não estão bem antes de procurar conhecimento no mundo espiritual? Quando de fato o nosso ser é um ser espiritual. Essencialmente, somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Se você tiver muito, ou se você tiver muito materialmente, é o mesmo ser espiritual aprendendo lições. E aí é que chega o guru ou o professor. O professor deixa você entender. Primeira coisa, que tudo aquilo que você tem, físico, mental, emocional, não é o ser espiritual, não é o eu. E dependendo do professor, o professor pode te explicar, o professor pode te guiar na meditação até que você experiencie essa quietude e você percebe, ei, espera, eu não sinto o meu bumbum na cadeira, eu não estou sentindo nada, não tem pensamento. Então, quem é que está experienciando essas coisas? E quando você começa a meditar em quem você é, as coisas ficam muito quietas. Então, uma das metas do professor, o propósito de ter um professor, é deixar você experienciar quem você realmente é, um ser de luz espiritual. E eu me lembro muitas vezes, eu sou engenheiro de formação e eu ficava tão fixado em técnicas. Eu aprendi essa técnica, aquela técnica, com esse cristal, você faz isso, faz aquilo, e eu estava falando com ele. Eu falava, Master, isso, Master, aquilo, e ele com tanta paciência explicava para mim, e aí eu vi que ele estava impaciente, ele disse, ok, ok, ok. Aqui tem a parte que é mais importante. A parte mais importante para a humanidade é perceber o- que eles são seres espirituais e estão conectados com tudo. E ele disse, o primeiro objetivo da humanidade é alcançar união com a alma superior. Para experienciar esse ser espiritual que está vestindo essa armadura física, emocional e mental, mas essa vestimenta não é a alma. E essa alma é feita de pura energia e luz, está conectada no mundo superior, com uma versão superior de si mesmo, chamado alma superior. E as pessoas comuns chamam ser superior, mas não percebem que não é alguma coisa. Isso não é algo que você injeta alguma coisa para você experienciar.
Isso é algo que é parte de você e você só tem que temporariamente remover a associação com o corpo, pensamentos e emoções. Temporariamente, você percebe quem você é. E nesse ponto, você experiencia a quietude e expansão. Nós vamos fazer a meditação, porque para mim, essa é uma das maiores lições que o professor ensinou. De novo, eu estou lendo do livro do professor, ok? Porque quem sou eu para te ensinar? E eu adoro isso. Um bom professor vai te dar a liberdade de pensamento. O professor não força seus pensamentos. O professor dá liberdade para os alunos chegar à sua própria conclusão. E essa é a razão do porquê eu ainda estou aqui. A primeira vez que eu fiz cura prânica, você já deve ter ouvido isso, eu vou falar rápido. Em 1988, a razão do porquê eu entrei na cura prânica não foi por escolha. Eu não estava procurando iluminação, cura, ok? Eu não me preocupava. Eu era tão egoísta, rebelde, eu era a pessoa mais rebelde lá. E a minha esposa caiu, quebrou o quadril, e o médico falou que ia demorar 3 meses e meio antes do osso colar e ela andar. Eu falei, ei, eu não aceito isso, isso demora muito. Ei, se ela não puder andar, vai ficar muito complicado. Eu era muito. E eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa para acelerar isso. E eu estava nas Filipinas, em 1988, 35 anos atrás, e eu estava procurando, e uma pessoa me falou sobre um curso chamado Método Silva, controle da mente. Então, eles mudaram o nome desse curso para Método Silva. Então, você deveria meditar, visualizar isso, visualizar aquilo. Um grande professor, eu me lembro dele, um professor incrível. E eu fiquei interessada. Eu falei, isso é divertido. Você visualiza isso, visualiza aquilo, vai no estado alfa. Aí eu fui para casa, tentei, e eu não vi muito resultado. Eu falei, ok, vou tentar continuar tentando. E uma das pessoas no curso me ligou, esse rapaz, um cara muito legal. Ele falou: Sabe, tem uma coisa, tem um curso, está sendo ensinado em Manila, com um professor chinês chamado Pranic Healing. Eu falei: O que que é isso? Ah, vamos lá junto, vamos como grupo, aí a gente tem um desconto e tudo mais. Eu fiz o curso e não tinha nem ideia do que era, e todo mundo sentindo energia. Lembra, eu era egoísta, não me importava com ninguém mais. Eu falava, eu não estou sentindo nada. Eu era muito cético e eu era muito mental, engenheiro. Falei, ok, tá bom, vamos praticar. Aí eu cheguei em casa e eu tentei, porque eu queria que ela andasse. Porque se ela pudesse andar, eu ia ficar livre, não ia ficar presa em casa. Então eu fiz o curso. Para fazer a longa história curta, eu tentei a técnica nela, fazendo cura 3 vezes ao dia. Em 2 semanas, ela estava andando. Em 5 semanas, ela estava correndo. E para mim foi, que coisa é essa? O tempo todo eu não senti nada, eu estava até duvidando. Mas eu falei, ok, deve ter alguma coisa, eu vou tentar na minha mãe. Eu fiz na minha mãe, ela tinha indigestão. Eu fiz cura à distância, lembra cura à distância? Eu falei, a coisa mais estranha do mundo, mas eu vou tentar. E a minha mãe estava com problema de indigestão e ela me ligou e eu falei, mãe, fica aí no telefone, eu vou tentar isso com você. Na minha mente eu pensei, bom, eu tô mandando energia pelo telefone, eu pensei. E eu me lembro, depois de 10, 15 minutos trabalhando nela, eu falei, mãe, você tá sentindo alguma coisa? Não. E ela começou a rotar. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei. Parece que isso tá parecendo uma descarga. Eu falei, ah, de verdade? E assim que foi, e assim começou. E é interessante que depois disso, ele veio aqui para os Estados Unidos para ensinar, e a primeira vez que ele veio aqui foi uma coisa muito interessante. E eu perguntei, Master Show, antes dele ir embora, eu falei, Master Show, você quer que eu ensino isso nos Estados Unidos? Vai, ensina. E aí eu vim aqui nos Estados Unidos, eu me lembro do meu primeiro curso, acho que tinha 30 pessoas, 20 ou 30 pessoas numa igreja. Falei, ei, vamos ensinar cura prânica. Acho que era 11 horas da noite na noite anterior, alguma coisa me tocou e eu falei, espera, ei, eu vou ter esse curso, o que que eu vou ensinar? Não tem tem nenhum manual de instrutor, eu não sei o que que eu vou falar.
Então, eu peguei minhas anotações antigas, eu falei, ah, ok. Eu dormi umas 2 horas, quando foi 8h30 da manhã, eu estava lá para fazer o curso. E eu não sei, eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer, mas as pessoas adoraram. Eles não adoraram pelo que eu fiz, porque eu também fazia coisas que não eram erradas, mas eles viram o poder dos ensinamentos. Depois ensinamos outro curso, e claro, depois de um tempo, eu fiquei muito feliz. Eu voltei para as Filipinas para visitar o professor, depois ele voltou para os Estados Unidos e ele me deu outras instruções do que fazer. Então foi uma experiência que mudou a minha vida. E um dia ele disse, sabe, as pessoas podem não estar interessadas na espiritualidade ou estar no caminho espiritual. Eles podem entrar por uma razão egoísta. Eu falei, sim, eu. Porque eu só queria ter certeza que minha esposa pudesse andar. E dessa forma eu falei, ah, cria chate, eu quero fazer mais dinheiro também, por egoísmo. Ele falou, tá tudo bem. Porque se você, a alma, pensa que essa é uma forma de você começar, e você percebe que quando você começa a servir, o seu chakra do coração abre mais, e mais, e mais. E chega um momento onde você não está fazendo isso por uma razão egoísta mais, porque você já foi transformado. E eu olhando para trás, eu penso sobre isso é um alívio. Porque inicialmente eu só estava interessado em mim, era tudo que eu me preocupava. Mas ele foi muito paciente. Ele não me julgou, pelo menos não na minha cara. Ele foi muito paciente. E eu fazia tantas perguntas estúpidas, mas ele tirava um tempo, respondia. Em casa, sabe, eu tinha um monte de anotações desde 1988. Eu escrevi todas essas notas. Eu olho para trás. Ele me ensinou muito. Porque naquele tempo não tinha internet, eu tinha alguns amigos e eu conversava com eles durante o almoço, quando eles vinham na nossa casa. E o professor teve tanta paciência, faça isso, faça aquilo. E eu sou muito agradecido por tudo que ele fez. Quando a minha segunda filha nasceu, quando ela tinha 4 anos, ela foi diagnosticada com autismo. E isso foi devastador. Porque uma das coisas que eu pensava, eu falei, eu sou esse grande curador, eu não consigo arrumar minha criança, eu não consigo curar ela. E eu pedi ao meu professor com humildade, eu falei, Master, eu preciso de ajuda, não tem protocolo no livro da cura prânica. Ele falou, traz ela aqui. Então ela foi no palco, ele escaneou, e naquele tempo não tinha protocolo para autismo. Então, a nossa filha foi a primeira pessoa que ele trabalhou. Ele olhou os chakras que estavam bloqueados, ele fez a cura. E se eu me lembro, ele me deu o protocolo, ele curou ela umas 6, 7 vezes. Depois de 6 anos, o médico falou que ela estava completamente curada. Eu estou compartilhando isso com você, só para te dar uma ideia. Porque com a paciência do professor, e com seus ensinamentos incríveis, a minha vida foi transformada. E não tem nada que eu não posso comparar com a vida de vocês que estão assistindo, que também foi transformada. Eu só estou compartilhando com você. Por que que eu sou tão apaixonada? E eu não me canso de espalhar os ensinamentos. Não é porque quem eu sou, é porque pelo menos é o que eu posso fazer, pelo que o professor fez por mim e pela minha família. E quando eu falo família, isso se estende aos nossos alunos que fizeram cura prânica e eu vi a vida deles se transformando. E isso me encorajou, porque mostra que o professor ensina não é por uma razão egoísta, não é para ele, é para a humanidade. Então, antes de fazermos nossa meditação, eu quero ler mais alguma coisa que o professor escreveu. Ele disse: quando você olha para o professor, lembra que esse é o professor espiritual dentro de um corpo físico. O professor espiritual não é o corpo físico.
O professor espiritual não é o corpo físico. Quando você fala namastê ao professor, você está se direcionando ao ser espiritual, você está se direcionando ao professor espiritual. Quando você invoca, você não está saudando o professor físico, você está falando namastê para o ser espiritual dentro do professor físico. Deixa eu elaborar um pouquinho sobre isso. Alguns de vocês que são sortudos o suficiente por ter encontrado fisicamente Grandmaster Showa Kokusui. Então fala, eu sou. Eu também sou. E tem alguns que não tiveram tanta sorte, então não encontraram. Mas o oposto também é verdade. Então, alguns, infelizmente, conheceram o professor. E alguns são muito sortudos por não terem encontrado o professor no corpo físico. A pergunta é por quê? É alguma coisa assim. Depois que Master Showa deixou o corpo em 2007, eu percebi que alguma coisa muito interessante aconteceu. Alguns ficaram muito mais dedicados a espalhar os ensinamentos e alguns você não vê mais, não praticam e não fazem nada. Então eu estava meditando sobre isso e eu percebi. Muitos de nós que interagiram fisicamente com o Master Shua Kokusui são muito, muito afortunados. Conversaram com ele, apertaram a mão dele, almoçaram com ele. Tivemos ensinamentos profundos em nossas caminhadas longas, muito, muito afortunados. Mas alguns, eu falo que não são tão afortunados. Sabe por que que eles não são tão afortunados? Eles estavam olhando a Gramasta Showa Kokusui como simplesmente o corpo. Depois que ele deixou o corpo em 2007, muitas pessoas desapareceram, não fazem técnicas mais. Eles estavam lá pelo glamour. Ei, estou caminhando com o Master Showa. Eu sou um dos alunos dele, mas eles praticaram? Não. A Então, os ensinamentos não cresceu dentro deles. Por isso que eu falo que não são afortunados, porque eles estavam fixados no corpo físico. Agora, para aqueles que não encontraram o professor físico, eles não são afortunados porque não tanto, porque não interagiram como nós fizemos. Mas muitos de vocês que estão aí assistindo são muito afortunados. Não interagiram fisicamente com o professor, mas você não teve chance de ficar apegados ao corpo. Você, a sua vida tem sido transformada, porque você está estudando, está praticando, e muitos de vocês vivem os ensinamentos que Master Shoa deu. Então, para você, os ensinamentos é como o professor viveu e o que o professor deixou. Então, quando você pratica os ensinamentos, o professor está lá, porque o professor não é o corpo, é a alma, essa grande alma que irradia constantemente energia. E quando você pratica os ensinamentos, a presença divina dele está lá. Eu vou te guiar numa meditação muito curta. Não vou usar música, não vou usar nada, nenhuma coisa. Vamos apenas praticar a essência do que o professor ensinou. Então, fique confortável. All right. Put your hands on your heart area. Coloque as mãos na área do coração. Be aware of your heart, be aware of your crown. We'll Fique do the I atento am ao affirmation as coração taught e to à us by our coroa. teacher, Vamos fazer a Grandmaster Choa afirmação Kokusui. do Eu Sou ensinado por Grandmaster Showa Kokusui. I am that Eu I am. sou esse eu sou. I'm not the body. Eu não I'm sou not o the corpo, emotions. não sou as I'm not the emoções. thoughts. Eu não sou os I am the pensamentos. soul. Eu sou a alma. Say that. I am Diga the soul. isso. Eu sou a alma. I am the soul. Eu sou a alma. I am the soul. Eu sou a alma. I am a spiritual being Eu sou um ser of divine espiritual de intelligence, inteligência divine divina, love, amor divine divino power. e poder divino.
I am the soul. Eu sou a alma. Just be still. Fique em silêncio. I am connected in one Eu to my sou higher soul. conectado em um com minha alma superior. I am connected in one Eu sou conectado em um to the divine spirit in me, com the o divine Espírito spark in me. Divino em mim, com a centelha I divina em am a mim. child of God. Eu sou I am filho one de with God. Deus. Eu sou I uno am com one with Deus. Eu sou uno com tudo. Separation is an illusion. Separação é uma We are ilusão. one. We're Somos one um. with God. We're one with Somos all. uno com Deus. Somos There's uno only com oneness. tudo. Existe apenas a Be união. still. Fique em silêncio. There's only oneness. Existe apenas a união. Now just picture Grandmaster Choco Sui in front of you. Visualize Grandmaster Showa Kokusui na sua frente. You can look at the image on the screen if you like. Você pode olhar a imagem na tela Of se Master você Cho's quiser. image. Imagem de Master Showa. Image of his physical body. That's Imagem essentially do the physical corpo form. físico. Essencialmente a forma So that física. physical form, Dessa meditate on forma the teacher that física, used that form. medite no professor que usa essa forma. Just say, Master Choco Sui, Diga Master Showa Atma, Kokusui, Master Choco Sui, Atma, Master Namaste. Showa Kokusui, Namastê. I, the soul, Eu, a alma, salute the divinity in you. saúdo a divindade em I, você. the soul, recognize the Eu, a spiritual alma, teacher in you. reconheço o Namaste. professor espiritual em você. Namastê. Again, De novo, Atma, Atma means soul. Atma Master Choco significa Sui. alma, Atma, Master Showa Namaste. Kokusui, Namastê. I, the soul, salute Eu, the a divinity alma, in you. saúdo a divindade em soul, você. recognize the Eu, a spiritual alma, teacher in you. reconheço o professor espiritual em Namaste. você. Namastê. Just be still. Fique em silêncio. Atma, Master Choco Sui, Atma, Master Namaste. Showa Kokusui, I, Namastê. the soul, salute the Eu, a divinity alma, in you. saúdo a divindade I, em the soul, você. recognize Eu, the a alma, spiritual teacher in you. reconheço o professor espiritual em Namaste. você. Namastê. Be still. Fique em silêncio. Atma, Atma, Master Choco Sui, Master Showa Kokusui, Namaste. Namastê. I, the soul, salute the Eu, a divinity in alma, you. saúdo a divindade em I, the soul, você. recognize the Eu, a spiritual alma, teacher in you. reconheço o professor espiritual Namaste. em você. Namastê. Just be receptive to the blessings Fique coming back to you. receptivo às bênçãos que voltam para Atma, você. Master Choco Atma, Sui, Master Namaste. Showa Kokusui, I, the Namastê. soul, Eu, salute a the alma, divinity in you. saúdo a divindade em I, você. the soul, Eu, recognize a the alma, spiritual teacher in you. reconheço o professor espiritual em Namaste. você. Namastê. Atma, Master Choco Atma, Sui, Master Namaste. Showa Kokusui, I, the Namastê. soul, Eu, salute a the alma, divinity in you. saúdo a divindade em I, você. the soul, recognize Eu, the a spiritual alma, teacher in you. reconheço o professor Namaste. espiritual em você. Namastê. Atma, Atma, Master Choco Sui, Master Showa Kokusui, Namaste. Namastê. I, the soul, salute Eu, the a alma, divinity in you. saúdo a I, the divindade em soul, você. recognize the Eu, a spiritual alma, teacher in you. reconheço o I, the professor soul, am espiritual super em receptive, você. Eu, super a alma, sou conductive to super the divine receptivo, blessings, super condutivo the às divine bênçãos blessings, the divinas, divine as energies bênçãos flowing divinas, through a you. energia divina fluindo através de você. Namaste. Namastê. Thank you. Obrigada. Be still. Fique em silêncio. Wait for the response. Espere pela From the teacher. resposta do professor. The teacher is not the body, the O emotions, or professor não é thoughts. o The corpo, teacher emoções ou is the pensamentos. O soul. The teacher professor is the é a higher alma, soul. The é a teacher is alma the divine superior. spark. O The professor teacher é is a one with centelha God and one divina. with O all. professor é uno com Deus e uno com You're tudo. saying namaste to the teacher. Você diz namastê ao professor. Atma, Master Choco Atma, Sui, Master Showa Kokusui, Namaste. Namastê. Now just be still Fique em and be super silêncio absorbent.
e absurdo. To intensify Para intensificar your experience, sua be aware of your heart, experiência, fique atento ao seu coração. feel love for the teacher. Sinta amor pelo professor Just recall how the e teacher, through lembre-se his como o teachings, professor, através dos have improved your ensinamentos, lives and the lives of melhoraram people you a love. sua vida e a vida das pessoas que você ama. Feel gratitude, Sinta gratidão, gratitude, gratidão. thankfulness. Feel it in your heart. Agradeça, sinta no seu coração. And just offer it to the teacher. Just say E thank you. ofereça ao professor, apenas diga Thank you for the obrigado, teachings. obrigado pelos Thank you ensinamentos, for giving me the tools obrigado to por me transform dar my as life and the lives of ferramentas para others. transformar a minha vida e a vida de outras pessoas. Thank you, Master. Obrigado, Yes, Master, Master. thank you. Sim, Master. Just offer that love and Obrigado. gratitude to Ofereça the esse teacher. amor e gratidão ao professor. Just say thank you. Diga obrigado, Thank you. obrigado. Just be still. Fique em silêncio. Again, feel love and De gratitude in your novo, heart. Just sinta offer amor it e to the teacher. gratidão no seu coração e Just say ofereça thank ao you. Thank professor. you for the Diga blessings. Thank you for the energy. obrigado Thank you for the pelas bênçãos, teachings. pela energia, pelos ensinamentos. Thank you. Obrigado. Be still and receive. Fique em silêncio e receba. Just be receptive. Fique receptivo From the heart of God do coração de to the heart of our Deus, teacher, Master do coração Chokoksui do meu Mahaguruji professor Meilin. Master Shua Koksui Mahaguruji May Meilin, all our hearts, que our todos os minds, our nossos souls corações, mentes e be almas touched sejam tocadas with divine love, com amor divine divino, light, luz divina and divine bliss. e felicidade divina. Be Ananda, still and fique em receive. silêncio e receba. Atma, Master Chokoksui, Atma Namaste. Master Shua Koksui, I, the soul, Namastê. Eu, a alma, salute the divinity in you. saúdo a I, divindade the em soul, você. recognize the Eu, a spiritual alma, teacher in you. reconheço o professor I, the espiritual em soul, am você. super Eu, a receptive, alma, super sou super conductive to the divine receptiva, super blessings, condutiva às divine bênçãos energies flowing divinas, through you. energias divinas fluindo Yes. através de você. Yes, I'm super Sim, receptive to the eu sou blessings. super Thank you. receptiva às Yes, bênçãos. Master. Thank you, Obrigado, Master, for the sim, blessings. mestre. Obrigado, Be mestre, still. pelas bênçãos. Fique em silêncio. Maintain your stillness. Mantenha o Maintain your silêncio. awareness. Mantenha sua atenção And make your physical, emotional, mental e deixe seu corpo físico, mental, vehicles and instruments be even os seus super receptive to the veículos divine super light, divine love, and receptivos à divine luz power. divina, amor divino e poder divino. Just say, yes, I'm super receptive, Diga super, sim, super sou conductive to super the divine blessings receptivo, super from God condutivo and às all the higher bênçãos beings divinas flowing de through you. Deus, dos seres superiores Yes, Master. fluindo Thank you, Master. através de você. Sim, Master. Obrigado, Master. On this physical birthday, Nesse seu aniversário body, I físico, send you aniversário love, do seu corpo, eu te send you mando, gratitude and envio a respect. você amor, gratidão Namaste. e respeito. Now be Namastê. still Fique em and receive. silêncio e receba. Namaste. Namastê. We thank you. Nós te Now take a deep breath. agradecemos.
Inale profundo, Absorb all the love, the light, and the absorva blessings. todo amor, And as you luz e exhale, bênçãos. E share quando it with your você family. exala, compartilha com a sua família. You can open your hands in blessing again. Pode abrir Inhale. suas mãos em bênçãos, inala. Inhale the love, the light, the Inale o blessings. As you amor, exhale, share a it with your luz e family and bênçãos, all the people you compartilhe care com sua about. família e todas as pessoas que você se importa. One more time, beware of your heart, your Fique crown, atento your ao seu entire being. Take a deep coração, breath. coroa, todo o Inhale seu the ser, light, the inale love, the profundo, power, inale a luz, o the amor, o divine bliss, the poder, divine blessings. felicidade e Hold it. bênçãos divinas. Exhale and spread Inala, it to your family, retém, your exala, friends. espalhe com a Let sua it spread throughout the família, entire world. amigos e por toda Blessings a be to terra. all. Que as bênçãos So be it. sejam para todos, que assim seja. So be it, Que assim seja, and so it is. e assim é. Now put your hands down. Just Coloque be suas still mãos para baixo, fique em silêncio and be super, super e receptive. fique super, super Allow receptivo. your entire being Permita todo o seu ser to be immersed in an ocean of mergulhar divine num light oceano and de luz divine love. divina e amor divino. Be still. Fique em silêncio. We are one. Somos um. And so it is. E assim é. All right, let's give thanks. Vamos To the divine agradecer supreme God, ao divine Deus Father, divino e Mother, to our beloved supremo, and Pai respected divino, teacher, Mãe Master divina, ao nosso Choco amado Sui, e to his respeitado teacher, professor Gramácio Mahavir Chokon, Jamiling, and seu all the high professor dele, beings, Mahakuto de Milim, aos seres all the holy masters, superiores, saints, archangels, holy angels, sagrados, spiritual helpers, we anjos, thank you. arcanjos, ajudantes In espirituais, full nós te faith, so it is. agradecemos em plena fé, e assim é. All right, I hope you enjoyed the Eu short espero que meditation. você tenha gostado dessa And, meditação curta. Just to conclude, I want to share Apenas with you para concluir, eu quero something mostrar I para noticed with my você teacher. algo que eu percebi do meu professor. And after E a great depois event, de um hundreds grande of people evento, attending the com class, muitas or pessoas thousands doing meditations. participando do curso ou And when the meditação, event is over, everybody's quando o clapping. evento Yeah, Master, acabava, yeah, todo yeah, mundo yeah. batia And we'll palma, tell him, ei, okay, okay, stop, Master. stop, Ele stop. falava, ok, ok, And he ok, will say, para. E ele falava, I'm only a divine servant. eu sou apenas um servo divino. And that just etched itself E isso, in my só isso, consciousness. na minha consciência. With the power, the Com light, o the poder, com intelligence, a the luz, com a teachings that flows inteligência, through os him. ensinamentos que In fluíam the end, he através just dele, says, fluem através dele. I'm a divine servant. Ele falava, eu sou um servo I'm divino. just a student of my Eu teacher. sou apenas um aluno do meu professor. And that touches my heart E isso because tocou meu coração, it's an example for us to porque é um follow. exemplo para nós seguirmos. As we serve Quando a gente more and more, serve mais the e more we mais, have to keep in mind mais a gente tem que that manter we na are all nossa just divine mente servants que a gente é apenas um servo divino to uplift humanity, para elevar a uplift humanidade, all beings, elevar todos os seres and to help in the evolution e of the planet. ajudar na evolução do planeta. So, happy Founders Day. Então, feliz Dia do This is Fundador. your brother on the path. Aqui é seu irmão no caminho. May you and your family be divinely Que blessed. você e sua May God and família Guru's sejam blessings be upon you, divinamente your family, and all your abençoados. loved Que as ones. bênçãos de Deus e do Atma, Guru estejam sobre Namaste, você. and Atma, may you always be Namastê. blessed. Que você seja Happy Founders sempre Day. abençoado. Feliz Dia do Fundador.